Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje, como já dá para perceber pelo título deste vídeo, trago-vos outro book club. Vocês, se não viram o meu vlog de regresso, eu tenho alguns book clubs em atraso para falar com vocês e então trago-vos hoje mais um. E este é do Sherman Alexie e chama-se Flight. Se viram o meu último book club, este também foi um livro que eu tive que ler para uma cadeira da universidade, temas de literatura inglesa. E portanto, pronto, eu não conhecia o autor, não conhecia nada e foi mesmo porque tinha que ler. E se é a primeira vez que estás a ver um book club aqui no canal, estes book clubs têm sempre duas partes. A primeira eu dou uma perspectiva mais técnica e de estudos editoriais do livro, e a segunda parte então eu falo mesmo do plot e o que é que eu achei e se recomendo ou não. Então vou já começar porque estou a gravar isto ao final do dia e tenho pouca luz, portanto vou já começar. Então, assim numa perspectiva mais técnica, este livro, eu acho que a capa em termos de ligação com o conteúdo está muito bem conseguida, porque vocês já vão perceber, mas pronto, é uma história sobre os índios, American Indians. Então aqui a pena a fazer alusão a isso, e depois aqui o rapaz na posição de correr dá a sensação deste flight, desta viagem pelo tempo, que é o que o livro vai falar, e também o fundo assim negro dá uma ideia de dor e de algo mais sombrio a acontecer, pelo menos foi assim que eu interpretei, e quando li o livro de facto isto comprovou-se. Portanto, acho que está muito bem conseguido. Aqui o jogo de cores não é o meu preferido, até porque aqui, não sei se dá para perceber, mas tem tipo um degradê. Não é o meu preferido, acho que não faz muito sentido, mas pronto, foi assim que eles quiseram fazer e eu respeito. Em termos da capa em si, a capa está assim já a perder alguma qualidade, pronto. Também levava este livro todos os dias para a universidade na mala, em todo lado, então pronto, também é compreensível. Em termos do papel em si, o papel tem muita qualidade, tem uma gramagem até bastante alta, eu acho, para um livro assim tão baratinho. Ao contrário do Disgrace, que foi o último livro que eu vos falei, as margens aqui são muito maiores, eu não preciso de abrir tanto o livro para conseguir ler, as letras são muito maiores e portanto é muito mais fácil de ler à noite. O papel também é aquele meio branco para o amarelo, assim meio reciclado, que parece que esfarela, mas eu gosto. E a maneira de numerar as páginas é cá em cima e tem aqui Flight e aqui diz Sherman Alexie, que eu até achei engraçado, tipo, ser em cima e ter sempre o autor e o título do livro, para nos recordar do que é que a gente realmente está a ler. E depois aqui o início dos capítulos, também tem o nome do capítulo por extenso e depois assim uma grande margem à volta até ao começo do capítulo. Semelhantemente ao último livro que eu vos falei, não tem índice. Eu não sei se é uma cena de livros ingleses, se é de algumas editoras, eu não faço ideia, mas não é uma coisa que eu pessoalmente aprecio, o facto de não ter índice. Já expliquei isso, mas posso voltar a explicar se não viste o meu último book club. Eu preciso de um índice para perceber quantos capítulos é que tem, quantas páginas tem cada capítulo, para me situar no fundo, e um livro que não tem índice para mim não funciona muito bem, mas é só a minha opinião. Quanto à ficha técnica, parece-me que tem tudo o essencial, assim numa vista rápida, e então acho que está também, a nível técnico está bom, só gostaria talvez que a capa tivesse um bocadinho mais de qualidade, que fosse um bocadinho mais dura, com outro tipo de material, para ser mais duradouro. E que o jogo de cores fosse assim um bocadinho mais lógico, porque aqui atrás também é amarelo e azul. Pronto, acho que não funciona bem porque o azul não salta à vista, não sei, acho que não fez muito sentido, mas pronto. Aqui diz que foi 12,99 dólares. Dólares não, pounds. Portanto, é isso. Eu acho que também eu paguei tipo 13 euros, ok? Já não sei se foi na Bertrand, acho que foi na Bertrand. Portanto, também é super barato. E agora, passando à parte que vocês realmente querem saber, que é o plot. Então, como eu vos disse, eu tive que ler este livro para uma cadeira da universidade e, portanto, há todo um contexto crítico sociocultural que tem que existir para fazer sentido estudar esse livro em aula, não é? Ou pelo menos é o comum. Este livro fala-nos de um rapaz
que se apresenta como Zitz, que depois isso faz referência a outra obra, enfim, não vou entrar em detalhes, né? Mas ele apresenta-se como Zitz, que Zitz é tipo as borbulhas que normalmente aparecem na cara, chamam-se Zitz. Então ele tinha muito acne e chamava-se assim mesmo Zitz. Era um menino muito conflituoso, assim problemático, com um passado difícil. A mãe morreu quando ele era muito novo, o pai nunca esteve presente. Então ele vai começar o livro, pronto, em primeira pessoa, a contar a história dele, até que conhece um rapaz. Entretanto, ele andou em várias foster homes, casas de acolhimento, e desculpem, é que isto às vezes pensar em português, inglês e espanhol é complicado. Mas pronto, ele andou em várias dessas casas, que 21 no total, e arranjou sempre problemas com os pais e acabou sempre por sair. Então ele, a dado ponto, encontra-se com um determinado rapaz que se intitula Justice. Pronto, e o rapaz leva-o a assassinar um grupo de pessoas num banco assim aleatoriamente. Pronto. Qual é a crítica que aqui é apresentada? O rapaz é American Indian, então basicamente o livro vai abordar os assuntos ligados com o passado dos índios na América, a colonização e todas essas coisas. Então basicamente quando ele, desde o primeiro momento em que é apresentado Zitz, né, ele é, pronto, é o típico, é a típica personagem que representa a luta interna de cada índio, ou seja, muitos não conhecem os pais, já foram abandonados, muitos são maltratados e sentem que não pertencem a lado nenhum, e também pelo passado, né? E então é isso basicamente que o livro nos vai tentar explicar, porque o próprio autor é American Indian, se eu não estou enganada. Ou, pronto, não é American Indian, mas é descendente, né? Pronto, então basicamente o livro vai centrar-se muito à volta dessa dinâmica toda e depois no momento em que ele mata aquele grupo de pessoas no banco, ele vai entrar em viagens do tempo, e daí o título Flies, porque tipo, ele viaja pelo tempo, não é? Então, pronto, ele vai a vários pontos centrais da vida dos índios, batalhas críticas e cruciais para como a história se formou, não é? Mas também outros assuntos muito controversos da sociedade contemporânea, e faz alusão, por exemplo, aos atentados, também, por exemplo, a traição, a questão de fazer justiça ou não fazer justiça e o que é justiça. Aborda muitos assuntos, aqueles assuntos grandes que é muito difícil de debater. O próprio nome do Justice é irónico, porque é apresentado no papel de uma pessoa branca, e para os American Indians é um bocado irónico apresentar uma pessoa branca assim, porque no fundo foram os brancos, né, os europeus, que terminaram com a justiça que eles tinham na terra deles. Pronto, então é assim muito abordar esses temas. Então ele vai viajar ao longo de todo o livro por várias vidas, por vários corpos, por várias etapas no tempo, e pronto, depois no fim ele entra num corpo que é crítico para toda a história pessoal dele, né? E pronto, depois regressa àquele momento no tempo, eu já estou a dar boa da spoiler, mas pronto, regressa outra vez àquele momento no tempo, e depois tem que tomar outra vez a decisão se mata ou não mata as pessoas naquele lugar e justificá-lo. Pronto, eu chorei no final do livro. Eu não vou mentir. E eu falei com muitos colegas meus sobre o livro, porque pronto, cada um tem a sua interpretação e a sua maneira de ver. Acho que é um livro leve de ler, obviamente tem muita parte crítica cultural, sociocultural de background, mas no fundo é um livro fácil de ler, ele usa uma linguagem mesmo de proximidade, de intimidade, como se estivesse mesmo a falar com alguém. Aliás, até tem várias geneiras pelo meio, tipo, a tentar tornar o mais coloquial possível a linguagem para ser mais fácil para o leitor, porque o objetivo dele é que também os adolescentes consigam abordar estes temas e serem familiarizados com a história
do outro lado, né? Do lado da vítima, por assim dizer, e criar a sua própria perspectiva. Então, pronto, é isso. Como eu estava a dizer, eu chorei no final do livro porque, opa, como é que eu hei de dizer? Não é que seja um livro forte, mas pronto, eu simpatizei com a personagem principal, o Zitz, porque era órfão, não tinha a mãe, o pai abandonou, então eu identifiquei-me ali um bocadinho com a história dele e pronto, fiquei sensibilizada com o final porque pronto, a pessoa tem sentimentos e às vezes mete-se no meio os sentimentos e com certeza que faz bem isso acontecer, né? Mas pronto, no fundo é um livro leve, mas que nos faz refletir e que chegamos ao final e ficamos com aquele sentimento tipo, fogo, se fosse eu, né? E se eu fosse desta cultura e se tivesse este passado, como é que eu faria para que as pessoas entendessem a minha história? E acho que é um livro muito bem conseguido e ao contrário do Disgrace, que eu acho que é muito forte e um livro que é preciso um estômago particular para lidar e para perceber, este é muito mais de mim para vocês, estão a perceber? Tipo, como se tivéssemos alguém aqui ao lado, estivéssemos a ter uma conversa e pronto, e surgiu o livro e de uma forma simples faz-nos refletir, sem ser aquela coisa pesadona, estão a perceber? Então pronto, eu pessoalmente nunca tinha. Este foi o primeiro livro em inglês que eu li, porque pronto, foi para uma cadeira em inglês, né? Por isso o facto da linguagem simples ajudou-me bastante, né? Não é que eu não esteja familiarizada e não veja séries e vídeos e coisas assim, e música, mas pronto, um livro é diferente. Além disso, também queria dizer que este livro tem 181 páginas, então lê-se muito bem, até porque a letra é bastante grande e o facto da linguagem ser simples avança-nos na leitura. E pronto, overall foi um livro que eu gostei de ler e. Ai, não sei. É aquele livro que, por exemplo, se eu souber que alguém está a dar isto na escola, imagine um filho meu está a aprender isto na escola e sei lá, está a falar da perspectiva dos europeus na colonização. Eu digo, olha, lê este livro e vais ver como é que é a outra perspectiva e o outro lado da moeda e de uma forma simples perceber também isso, não é? E o que eu ia dizer, desculpem, que eu estou um bocado perdida. Eu nunca fui fã de nada com viagens no tempo e, não sei, isso a mim parece um bocado. Estou a perceber? Tipo, eu via a série do Flash e eles andavam sempre de trás para a frente no tempo e eu ficava tipo, mas porquê? Não. Pronto. Eu nunca fui muito fã, não sei qual é tipo o deslumbramento, mas pronto, cada um tem a sua opinião. Mas pronto, eu quando percebi que este livro era sobre viagens no tempo, eu fiquei logo. Vai ser tipo aquela coisa típica secante, não sei explicar. Não estava motivada de todo, mas pronto, tinha que o ler e ainda bem que eu li porque no final foi muito mais do que só ele viajar no tempo. Foi cada corpo que ele entrava em cada fase do ano vá ou do século em que ele entrava trazia-lhe uma lição e às vezes ele podia não chegar à conclusão dessa lição logo, mas o próprio leitor chegava e refletia nisso. Então acho que é um livro bastante terra a terra e gostei muito disso. Portanto, pronto, vou-me calar e eu dei algum spoiler, mas pronto. É um livro também muito leve, muito bom para ler e eu recomendo. E pronto, é isto. Vemo-nos no próximo Book Club. Espero que tenham gostado e até à próxima. Tchau!